Fala, meu querido aluno, minha querida aluna, né? Alunos do Dimensão Pro, senhores, senhoras, né? Sou o professor Neemias Araújo e hoje nós vamos dar continuidade aí à nossa questão, né? Em que vimos em aulas anteriores e que são assuntos subsequentes, ou seja, posterior ao outro, né? Onde vimos em aulas anteriores no que diz respeito à progressão aritmética e hoje, né, na nossa aula de hoje, veremos aí o que diz respeito à nossa progressão geométrica, né? Como havia visto falado, né, nas aulas anteriores, né, seguindo essa sequência de estudos aí, há pessoas em que, eita, progressão aritmética, progressão geométrica é um tanto assim complicado, mas não é que seja complicado. E o que eu devo observar é que justamente a gente aí está aplicando as nossas operações fundamentais. Ou seja, qual é a operação fundamental da matemática? As operações, né? Ou seja, adição, subtração, multiplicação e divisão. E o que vai diferir de progressão aritmética e geométrica, em termos de esclarecimento aqui para vocês, é que enquanto, né, na nossa progressão aritmética, quando uma progressão ela é crescente, aritmética crescente, né, dados os termos, né, posteriores um ao outro, né, a gente soma, né, a nossa razão. E que por sua vez, quando ela decresce, né, aí a gente subtrai. Na progressão aritmética a gente vai aplicar as outras duas operações, ou seja, a multiplicação e a nossa divisão, ok? Então vamos aqui para a nossa telinha, né? Em termos de definição, aí é conhecida apenas pela sigla PG, né? Em termos aí resumidos, ok? PG, progressão geométrica. É toda a sequência numérica que está sempre multiplicando, sempre sendo multiplicada, né? Ou dividida pelo mesmo número, ok? E qual seria esse mesmo número? Justamente aí a nossa razão. Enquanto na progressão aritmética a gente adicionava, né? Para a gente encontrar a nossa razãozinha ali, a gente subtraía, né? E que vimos outro método para encontrarmos a nossa querida razão, né? Que seria aí a nossa constante em que está aumentando-se ou diminuindo diante da posição em que o termo ocupa, né? Aí vemos aí no nosso exemplo 1 a sequência 2, 4, 6, 8. Observa-se que está multiplicando-se, né, com relação aí a nossa razãozinha por 2, né, que seria a nossa razão. Ou seja, de um termo para o outro, eu observo que está se multiplicando. Ou seja, o nosso primeiro termo aí, 2, não é isso? Posteriormente, 4. Posteriormente, 4 vezes 2, 8. E diante desse terceiro termo, né, multiplico pela nossa razão, 16, né? Quem seria o próximo? 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. Você observa como é que está sendo destacada a nossa progressão geométrica? Se dá pela multiplicação, né? Exemplo 2. A sequência 16, 8, 4 e 2. E aí a gente observa que está sendo dividida, não é, por 2. Logo, diante da observação, é conhecida por razão. Ou seja, quando uma sequência numérica, né, ela se multiplica, né, posteriormente pelo aquele valor fixo, né, esse valor fixo, ou seja, seria a nossa constante aí, seria justamente a nossa razão, né, em que os termos, partindo dos termos, a gente estará multiplicando por 2 ou dividindo aí por 2, para que a gente possa encontrar os termos, beleza? Em termos de fórmula geral, assim como vimos na nossa progressão aritmética, também possui uma fórmula geral
não é? Para a nossa progressão geométrica. Vem comigo aqui na tela só para a gente ou melhor, no quadro, só para a gente fazer uma menção de diferenciação, né? E que por sua vez, diante das razões em que na progressão aritmética se dava pela diferença, né? Ou seja, o nosso A3 seria justamente quem? A nossa razão, eu quero saber a razão. Seria justamente o nosso A2 menos A1, não é? E aí eu encontro que é justamente a nossa razão. Ou seja, para encontrarmos o A3, é justamente o A1 mais 2 vezes R, não é? Ou seja, eu pegando o nosso A2, bastava tão somente eu somar. Na nossa progressão geométrica, minha razão se dá justamente pela diferença, né? A nossa razão se dá justamente pela diferença do nosso A2 sobre o nosso A1. Ou seja, dado dois termos, né? E que por sua vez a divisão ela é o inverso da multiplicação. Quando eu estou dividindo, a nossa razão ali ela está sendo decrescente. Quando eu multiplico, né, o nosso A2 seria justamente o nosso A1. Quem seria o nosso A2? A2 é justamente o nosso A1 vezes a nossa razão, não é? E que por sua vez, para encontrarmos o A3, assim como eu fiz passo a passo para vocês, não é? Seria justamente diante da nossa expressãozinha, né, a nossa fórmula do termo geral, seria justamente o nosso A1 mais a nossa razão. E quem seria aí diante da diferença do total de n menos 1, seria justamente aí, né, o nosso expoente 2. Ou seja, o termo que antecede, né, seria o expoente ali. O A10, assim como na progressão geométrica, chegamos na linha de raciocínio, né? Porque a nossa progressão aritmética, né? A n é igual a A1 mais AN menos 1, ou seja, o termo que antecede o A10, ou seja, exemplo, A10 seria A1 mais AN menos 1, ou seja, seria o A9, vezes a nossa razão. Na progressão aritmética, para com que você possa compreender até chegar ao ponto da fórmula geral, seria quem? A1 mais R elevado a 9. Muito bem, meu querido aluno. Por quê? Porque justamente seria aí, ó, o nosso AN é igual ao nosso A1 mais Rn menos 1. Chegamos aí na nossa fórmula geral. Em que, não é? Em que, por sua vez, volta comigo aqui na tela, para encontrarmos quaisquer elemento da nossa PG, né? Utilizamos a expressão AN igual a 1 vezes QN menos 1. Ou seja, ali diz respeito ao termo antecedente, não é? Ok? Ou seja, seria de A10, a nossa razão elevado a 9, né? Beleza? Dúvidas até aí? Tranquilo? Onde a n é o número que queremos obter, justamente, né? E o nosso A1, o primeiro termo, e o nosso Q, ou o nosso R, né? Geralmente a gente coloca R, né? R elevado a n menos 1, que queremos obter menos 1, ou seja, seria justamente aí a nossa razão. Beleza? Então aí eu trouxe um exemplo e um tanto mais justamente prático já com a nossa respostazinha aí, né, para com que possamos ganharmos tempo, né? E diz assim, ó: assim, para identificar o sexto termo de uma PG,
de razão Q2, né? Ou R2. E numeral inicial 2, ou seja, o nosso termo 1, né? O nosso primeiro termo, calcula-se que a gente observou que diante da sequência, né, a gente multiplicava, né, pela nossa razão. Quando ela está decrescendo, a gente divide, ou seja, a multiplicação inversa da divisão. É assim como funciona para a questão de progressão aritmética. Tá vendo que é um tanto de uma forma mais clara, até porque a gente está aplicando aí as nossas operações fundamentais, né? Quais são elas? Adição, subtração, multiplicação e divisão. Então não é nada demais de estrambólico, né? Exagerado no que diz respeito à progressão aritmética e progressão geométrica. Há pessoas que sentem dificuldade, mas a gente não vê tanta dificuldade no que diz respeito a isso. É um tanto de uma forma mais clara. Então, beleza. O exemplo está pedindo o quê? Queremos identificar o sexto termo. E aí, se a gente for seguindo nessa linha de raciocínio, né? A2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. Mas aí a gente vê que é um tanto demorado, né? E que, por sua vez, basta tão somente a gente pegar o primeiro termo e multiplicá-lo, né, pela nossa razão, né, elevado ao expoente ali do termo antecedente. Para eu encontrar qual seria esse expoente, eu pego o AN, né, menos 1. Ou seja, o nosso N menos 1. Ou seja, A6, quem seria A6? Seria o nosso primeiro termo, A2, não é isso? Vezes a nossa razão. Aí eu só pego só o nosso N, que ele quer saber justamente a posição do nosso sexto termo, não é? N menos 1, ou seja, seria A6, seria o nosso primeiro termo, né? Vezes a nossa razão elevado à quinta potência. Ou seja, então somente eu sei que A6 é 2 vezes 32. Por quê? Dado uma vez a nossa potência aí, né? Eu sei que quando um número vem acompanhado de um expoente, no caso aí 2 elevado a 5, é a mesma coisa de eu dizer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Ok, gente? Então, ó, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Então, 2 elevado à quinta seria justamente 32. Ok? É importante você saber isso. Quando o número está elevado, né, a uma potência, é eu pegar aquele número e repetir, né, diante da quantidade aí que o nosso expoente nos indica, ok? Então, voltando aí para nossa telinha, beleza? Então, o nosso A6 seria o quê? O nosso primeiro termo multiplicado aí pela a nossa razão elevado a n, que por sua vez seria n menos 1 e que a gente viu, né? Diz respeito a 2 elevado à quinta potência e que por sua vez 2 vezes 32 é igual a 64, ok? Acredito que está bem claro aí, né? E prosseguimos adiante. Assim como na progressão aritmética, tendo em vista que já vimos, né? E segue numa sequência de estudos, né? A progressão geométrica, ela também possui a soma dos termos gerais, né? Ou seja, a soma de todos os termos, né? Beleza? Então, ó, para calcular a soma dos números presentes, ou seja, assim como a gente somava na progressão aritmética todos os termos, um por um, e assim, para não ter esse trabalho, né? A gente aplicou de uma forma direta a fórmula e encontramos o resultado sem precisar com que a gente pudéssemos, né, fazer elementos
por elementos, a soma dos elementos, a soma dos termos. Na progressão aritmética, possui-se dessa fórmula em que Sn, aí ele diz, né, justamente a soma dos números da PG. A1 é o nosso primeiro termo. O nosso Q ou R seria justamente a nossa razão, não é? Menos 1 sobre a nossa razão menos 1. Ok? Essa seria aí a aplicação diretamente da fórmula. Em Qn você já sabe qual é, que seria a quantidade de elementos da progressão geométrica. Beleza? Trouxe também um outro exemplo já aí com a formulazinha aplicada, né? Que por sua vez a soma dos 10 primeiros termos da progressão geométrica, né? 1, 2, 3, ou melhor, 1, 2, 4, 8, enfim. E aí a gente aplicando, né? Em termos gerais, a gente tem aí que a soma de todos os termos é 10.023. Por que 10.023? Porque a gente justamente subtraiu, né, menos 1. Mas que, ó, é importante você saber, fixe isso em mente, porque daí você já vai direto, né? 2 elevado a 10 é justamente 1024. Ou seja, no sentido que, né, se a gente chegarmos ao ponto de fazer menção 1 vezes 2, 2 vezes 2, 4, vezes 2 dá 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64, vezes 2, 128, vezes 2, 256, vezes 2, 512, 512, vezes 2, 1024. Observe que, né, elevado-se a potência, aí, né, justamente seria 1024, fazendo menção, né, de todos os elementos. Porém, quando a gente aplica, né, a soma dos 10 termos, em que eu tenho A1, né, mais a nossa razão elevado n menos 1, e que por sua vez na progressão aritmética bastava tão somente eu diminuir aqui, e a gente viu que era n menos 1, ou seja, aquele que antecede o n, né? Beleza? Aqui seria elevado ao expoente, e o nosso expoente seria justamente dada a diferença. Então, se aqui eu tenho 10, o que antecede é 9. Beleza? Então, aqui, ok, eu tenho o nosso A1, que por sua vez a questão já diz, né? S10 é igual a 1, que multiplica, não, o nosso primeiro termo da sequência seria aí, né? A1, ou melhor, multiplicado na soma ali é justamente, cadê? A soma justamente é em progressão aritmética, mas aqui é multiplicado, né? Por 2 vezes menos 2 elevado à nossa razão, que seria, ó, nosso primeiro termo 1, a nossa razão 2 elevado a 10, né? Menos 1. Ou seja, justamente a soma dos nossos termos. Não, é 10 elevado a n, gente. Perdão, desculpa. Né? A nossa razão 10 elevado a n, e que por sua vez a gente divide aí pela nossa razãozinha menos 1. Ou seja, quem seria a nossa razão? Menos 1. Eu sei que 2 elevado a n é 1024. 1024 vezes 1, 1024. Menos 1, né? Ou aqui se eu fazer a diferença,
primeiro eu resolvo quem está dentro de parênteses. 2 elevado a 10, eu sei que é 1024, porque aqui a gente destacou e sabemos, para que você possa saber, né? Menos 1, 1023. 1023 vezes 1, né? 1023. Sobre 1, 1023. Seria justamente aí, né, a soma dos 10 primeiros termos da nossa progressão geométrica. E eu trouxe aqui uma observação, né? Diante da diferença entre ambas, como na progressão geométrica, né? A progressão aritmética corresponde a uma sequência numérica, e aí segue também a linha de raciocínio, né? Cujo quociente Q ou R, né, denominado por ou razão, entre um número e outro, exceto o primeiro, né, é constante. A diferença é que na progressão geométrica o número é multiplicado pela razão, ou seja, quando a progressão geométrica ela é crescente. Quando ela decresce, a gente divide. E na PA, ou seja, na progressão aritmética, o número é somado. Então, a gente está aí adicionando, né? E quando a progressão aritmética ela decresce, aí justamente a gente está subtraindo. Então veja que não é nada de outro mundo. Veja que a gente está justamente fazendo atribuições aí no que diz respeito à adição, subtração, multiplicação e divisão. Beleza? Então, em termos de soma do termo geral, né, sobre R-1, certo? E a nossa questão do nosso, para encontrarmos a nossa razão, basta tão somente a gente pegarmos, né, a nossa razãozinha aí, seria justamente o A2 menos A1. E que por sua vez, para encontrar AN, né, seria justamente A1 vezes R N menos 1, ou seja, diante da quantidade de N, aquele que o antecede. Seria aí justamente o expoente. Certo? Dúvidas? Acredito que não. Acredito que tenha sido de uma forma um tanto clara e objetiva no que diz respeito à compreensão do que vem a ser progressão aritmética, né, progressão geométrica, e que por sua vez o que vai, né, diante a sua perfeição, né, será justamente resolução de questão, para que vocês possam vir acertar as questões, beleza? Então é isso no que diz respeito à forma introdutória da aula de hoje, né, progressão geométrica, e até um próximo encontro.